Como os especialistas avaliam a saúde coletiva no Brasil nesse momento de pandemia do novo coronavírus? Esse é o tema do debate que começa agora pelo UFPR TV, em que eu recebo Ciel, médica endocrinologista com pós-doutorado em epidemiologia e medicina preventiva e pesquisadora visitante no Instituto de Engenharia Médica e Ciência no MIT. Eu começo com a pergunta que eu gostaria da opinião de cada um de vocês, na verdade. Os veículos de comunicação vêm de maneira geral apresentando a importância do isolamento social como medida emergencial e eficaz para combater a velocidade de propagação do novo coronavírus. Mesmo assim, a gente tem movimentos resistentes a esse isolamento por diferentes motivos. E aí a gente encontra famílias indo ao supermercado como se fosse um programa de final de semana. A gente tem festas particulares ocorrendo, comércios e serviços não essenciais funcionando, muitas vezes até contra medidas adotadas por estados e municípios. E por fim também, alguns estados e municípios que foram pressionados por diferentes setores que já estão encerrando o isolamento. Daí eu pergunto para vocês, né, como lidar com esses posicionamentos e se a gestão pública de saúde, de certa maneira, ela falha por não ser capaz de se comunicar de maneira eficiente sobre essa prioridade. Precisa ser ajustado. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente instituiu a quarentena até 30 de abril. No meu estado, que é o Massachusetts, pela evolução, pela progressão da pandemia aqui, o governador decidiu 4 de maio. Então, assim, existem algumas diferenças entre o governo federal e estadual, mas não são diferenças tão grandes, né? E o que foi instituído essa noite aqui foi o toque de recolher. Então, de 9 da manhã às 6 da tarde, a gente pode sair em situações emergenciais, mas fora desse horário, é todo mundo dentro de casa. Então, é super importante que os governos tenham o mesmo discurso e que estejam alinhados para que a gente consiga o sucesso no isolamento social. Senão, é um desafio gigantesco, como o Brasil está vivendo hoje. Feito diferença a gente ter feito um controle mais rigoroso? A gente teria condição de ter colocado as pessoas em quarentena que chegassem do exterior com algum tipo de sintoma ou com febre? É como a Cristina disse, é tudo muito novo e vai ser difícil avaliar agora se as ações que a gente poderia ter tido 1 mês a 2 meses atrás se realmente influenciariam a evolução da doença, né? Então, mas o que eu pude perceber, e aí ilustrando com a ação que eu tive numa cidade, foi que era importante a gente isolar a fronteira. Então, se a gente olha no contexto mundial e você considera que o isolamento de fronteira é importante, então, com certeza, as pessoas que chegaram de fora, elas precisariam ter ido para essa quarentena. O problema foi conscientizar as pessoas da real necessidade desse isolamento, né? Então, o que eu fiz de ação no interior de Minas Gerais foi tentar isolar uma cidade, tentar isolar a fronteira, tentar fazer uma quarentena precoce, para a gente tentar isolar uma comunidade. Então, e foi um desafio muito grande, mas como aquela região é uma região turística, todas as cidades do entorno que recebiam ou turismo religioso ou ecológico, ou ali das estâncias hidrominerais, eles agiram da mesma forma. Então, foram cidades do interior do estado de Minas Gerais que fecharam fronteiras e tentaram fazer, então, uma quarentena precoce naquela região. Essa foi a estratégia que eu vi para aquela região. Agora, se a gente extrapola para o Brasil, se o isolamento de fronteira era uma medida necessária e quanto antes fosse realizado, provavelmente melhor, provavelmente sim. É um trabalho que começa a ser realizado pela Universidade Federal de Pelotas, que me chamou um pouco a atenção, que é a ideia de fazer um estudo amostral e, conforme esse estudo amostral, tentar a partir dele tirar algumas diretrizes de ação da saúde, né? Então, eles pretendem visitar uma quantidade de residências com entrevista e testar, né, uma pessoa por residência para entender a incidência da doença, né? Esse tipo de ação ajuda a gente, tentar pelo menos acender uma lanterninha aí para a gente conseguir enxergar melhor o que está acontecendo com essa doença. Eu acho que primeiro é muito difícil explicar para a comunidade o papel da pesquisa num momento como esse. Que sem pesquisa a gente não consegue observar, né? Sem os pesquisadores, sem a comunidade acadêmica unida,
a gente não consegue observar esse movimento, a gente não consegue observar a incidência de doença, a evolução da incidência da doença. Então, acho que um estudo como esse, ele permite que ao longo do tempo, ao longo das semanas, seja possível, talvez, perceber a alteração da incidência dessa doença naquela comunidade. Um estudo muito interessante que foi feito na região de Veneto, na Itália, eles conseguiram testar quase toda a totalidade da população de uma cidade pequena. E aí eles conseguiram, apesar de estar no epicentro da pandemia, eles conseguiram isolar 89 casos Covid positivo para a doença. E aí eles, a partir do isolamento por 14 dias, eles conseguiram demonstrar que era esse tempo, era essa janela de tempo mais importante para a transmissão do vírus. Então, assim, se um pesquisador que foi da Universidade de Pádua não tomasse essa conduta de isolar uma cidade, testar todos os casos, avaliar a evolução, a gente nem saberia ainda quanto tempo a gente precisaria ter obrigatoriamente de quarentena para uma pessoa. Então, a pesquisa ela se faz fundamental e prioridade nesse momento. O problema é explicar isso para os leigos. O quão importante é a presença de um pesquisador em uma comunidade. Esse é um dos grandes desafios também. Parabéns à iniciativa de Pelotas. Eu acho que toda a comunidade envolvida, acadêmica envolvida, junto com as comunidades locais, com o objetivo que é de contenção ou de explicar fatos sobre a pandemia, é louvável nesse momento. Parabéns. Sobre esse momento que a gente está com relação à tecnologia e capacidade própria de produção de insumos hospitalares, né? Então, não é só a questão do respirador, né? A gente pode ter outras dificuldades também. Harvard, o nome dela é Márcia Castro, ela acabou de publicar um artigo com a previsão de quando o sistema de saúde brasileiro entraria em colapso. Então, depende de alguns fatores esse colapso do sistema de saúde. Um seria a velocidade de propagação da doença, a outra seria a disponibilidade de recursos, como a professora Cristina acabou de falar, e também das ações, das medidas tomadas, da velocidade dessas medidas implementadas pelos governos, né? Esses fatores, então, em conjunto, vão determinar o momento em que a escassez de leitos vai acontecer. E a previsão é que seja em abril, já. Então, eu não estou tão otimista com relação a termos leitos suficientes para a pandemia da Covid. Eu acho que, pelo que ela relatou. E outra situação interessante é que ela comentou em reunião que eu fiz depois dessa publicação com ela, é que a previsão a cada 2, 3 dias pode mudar, porque o cenário da doença muda, né, rapidamente. E como a gente está testando muito pouco, a gente não tem a realidade dessa doença, né? Mas já seria previsível no Brasil, tanto que nós não teríamos o número de testes suficiente para traduzir o cenário real, quanto a gente teria escassez de leitos de UTI. Se eu falo de uma cidade do interior, por exemplo, que tem 10 leitos de UTI, nenhum sobrando, ali, se a gente tiver a propagação da doença, o que vai acontecer com os pacientes que precisarem de leito? Simplesmente não tem, né? Então, eu acho que a situação é de gravidade máxima e esse momento eu acho que é bastante pessimista para o nosso país. Se a gente não tiver medidas realmente eficazes de isolamento social e de rastreamento de contatos. Por exemplo, a Singapura, ela desenvolveu um mecanismo super interessante, onde você faz o download de um aplicativo, e aí, pelo aplicativo, você consegue, se alguém, por exemplo, vou dar o exemplo de um taxista. Lá em Singapura, eles conseguiram identificar um taxista que evoluiu com Covid. E, através dessa estratégia, desse aplicativo, eles conseguiram localizar as pessoas que tiveram naquele táxi recentemente e conseguiram rastrear esses contatos. E eu acho que isso no Brasil, vocês podem me contar melhor se isso está acontecendo aí de forma adequada, com relação a rastreamento de contato, que é um fator decisivo para a contenção da pandemia e que eu não sei se está sendo feita de maneira adequada no Brasil.
diante desse cenário, né, que na rodada anterior a professora citou um pouquinho, né, das preocupações aí que a gente tem enquanto nação brasileira, e da importância da gente ter políticas públicas fortes, seria o momento da gente ter, talvez, regulamentações mais severas sobre a circulação de pessoas, sobre o funcionamento dos estabelecimentos. Volta naquilo que eu tinha comentado no início da nossa conversa, assim, de ver as pessoas indo no supermercado, entrando em família, onde de repente talvez a gente já deveria estar numa condição de entrar de um em um, a circulação só estritamente para o necessário, farmácia, supermercado e só. É o momento da gente estabelecer esse tipo de ação imediata, e a gente teria condição de estabelecer esse tipo de regulamentação aqui no Brasil, dado as condições em que a gente vive e a dificuldade até de se fiscalizar, né, se isso estaria realmente acontecendo, essas restrições? Eu acho que você tocou num ponto importante, que é a fiscalização, né? Uma coisa é o toque de recolher aqui nos Estados Unidos. Eu sei que se eu sair na rua eu vou ter problema. Outra no Brasil. Então, assim, como a gente não tem fiscalização, eu acho que fica um pouco... fiscalização suficiente, eu acho que é bem complicado, mas assim, não porque seja complicado, a gente vai deixar de tomar essas medidas, né? Se isolamento social é uma das atitudes que os outros países têm tomado e tem surtido efeito, então, com certeza, o quanto antes a gente instituir isso, e que seja rapidamente, e a partir da fiscalização dessas ações, que a gente realmente consiga, de alguma forma, atenuar o efeito catastrófico dessa pandemia no Brasil. Eu acredito no isolamento precoce, eu não sei mais se a gente fala em precoce no momento que nós estamos hoje, mas eu acho que já é um isolamento numa fase emergencial, porque o Brasil vai sofrer antes dos outros países pela escassez de recursos de saúde que a gente tem. Então, o pico previsto aqui nos Estados Unidos para colapsar o sistema de saúde é em torno de 10 de abril, em Nova York, por exemplo. No Brasil, é provável que em meados de abril a gente já tenha esse colapso também, pela fonte que eu já citei, né? Pela Escola de Saúde Pública de Harvard. Então, apesar de o Brasil ter começado o primeiro caso um mês depois dos Estados Unidos, é provável que o momento de colapso aconteça em conjunto, pela escassez de recursos. Então, acho que a gente não tem mais como pensar se está na hora de isolar ou se não está. Acho que, assim, isolamento social é imperativo nesse momento. E que pena que a gente precisaria de fiscalização, né? Se as pessoas tivessem consciência da importância de ficar em casa, mas eu sei que esse é um assunto polêmico, eu sei que existem vários, né, pontos de vista diferentes para essa questão, mas se o isolamento social é o que surte efeito, Brasil, não vamos esperar, né? Vamos entrar para dentro de casa e vamos esperar que essa pandemia traga um impacto menor do que o previsto para o nosso país. Informações trazidas aqui, acho que esse debate contribuiu bastante para a gente se informar um pouco mais sobre esse difícil momento que é a pandemia do novo coronavírus. Então, muito obrigado pela participação.